Fala pessoal, eu tô aqui para gravar um vídeo para vocês para mostrar aqui um pouco sobre a criação de galinha caipira. Eu vou já aqui mostrar para vocês uma apresentação que eu preparei com alguns manejos. Tem muita gente que tem a curiosidade de criar, mas então eles assim não tem a informação, né? Como é que faz, como é que cria, quais são os medicamentos, cuidado com doenças, incubação. Isso aí tudo às vezes gera dúvida na pessoa que tem interesse em criar, certo? Então eu vou aqui mostrar para vocês algumas técnicas que eu aprendi e algum manejo, né, que a gente já utiliza no dia a dia. Tem muita gente que tem a curiosidade, né, mas não tem a informação, que é como eu já falei. Eu vou mostrar para vocês aqui a apresentação de como iniciar a atividade de avicultura. Fala pessoal, eu tô aqui para gravar um vídeo para vocês para mostrar aqui um pouco sobre a criação de galinha caipira. Eu vou já aqui mostrar para vocês uma apresentação que eu preparei com alguns manejos. Tem muita gente que tem a curiosidade de criar, mas então eles assim não tem a informação, né? Como é que faz, como é que cria, quais são os medicamentos, cuidado com doenças, incubação. Isso aí tudo às vezes gera dúvida na pessoa que tem interesse em criar, certo? Então eu vou aqui mostrar para vocês algumas técnicas que eu aprendi e algum manejo, né, que a gente já utiliza no dia a dia. Tem muita gente que tem a curiosidade, né, mas não tem a informação, que é como eu já falei. Eu vou mostrar para vocês aqui a apresentação de como iniciar a atividade de avicultura. Bom pessoal, vou aqui começar falando aqui para vocês sobre a atividade de galinha caipira, ou uma criação de galinha melhoradamente genética, né? Ou também alguns cuidados também com as raças, né? Você tem que saber algum tipo de manejo desde a criação, do começo, desde os pintinhos, né? A chegada dos pintinhos, medicamento, a ração inicial, pré-inicial, crescimento, terminação, a finalidade que você deseja. Então vou passando aqui a apresentação para mostrar a vocês, né? O que é galinha caipira? Galinha caipira é uma ave que ela é criada em um sistema totalmente diferente, né? É uma galinha que o pessoal costuma chamar ela de pé seco, que tem na zona rural, que são extremamente adaptadas, são criadas em terreiros, comendo pasto, algum inseto, né? Milho, resto de comida. E ela é também, a carne dela é um pouco mais dura. Ela é um pouco mais dura. E é também mais saborosa, né? Muito bem apreciada por criadores e também por pessoas, né, de restaurantes, pessoas que vêm de outros locais, né, de outros lugares, dão muito valor a essa raça, né? Que é a nossa galinha caipira, chamada galinha pé seco. Essa foto aí é uma foto ilustrada, né? Que eu copiei da internet. Essa galinha é da raça da ave fran, se eu não me engano é a CPK, e ela também é uma raça de galinha caipira, só que melhorada geneticamente. O ciclo dela é menor, em compensação a carne dela fica um pouco mais mole, mas o sabor dela é o sabor caipira, certo? Então eu vou passar aqui para vocês como escolher, né, as galinhas e como começar a criação, certo? Primeiro, né, se for para poedeira, você tem que escolher qual é a de corte, né, ou para postura, né? A galinha de postura, pessoal, é a galinha que vai botar ovos, né, uma linhagem totalmente diferente, com manejo diferente, certo? E se a gente for adquirir galinhas dessas raças que a gente já cria, né, se você se interessar, tiver mais experiência, ou não tem experiência e quer começar com as galinhas ali
ali do seu vizinho, né, ali da sua comunidade, né, é bem interessante você já começar com essas galinhas. Por quê? Porque geralmente essas galinhas, pessoal, elas já são mais adaptadas. Elas já são adaptadas à temperatura, são resistentes também a doenças, né? Então, para início, para quem não tem experiência, eu aconselho já ir adquirindo essas novas espécies que já tem na propriedade, certo? Então, como é que eu vou escolher, né? Eu tenho que olhar também as galinhas, se elas são boas poedeiras, né? Ou se são filha também de boas galinhas também que são poedeiras. Se eu for adquirir uma raça que eu ver que ela, se eu for escolher, se ela não for boa poedeira, infelizmente você não vai ter sucesso na sua criação, certo? Aí aqui você também tem que ver se elas também são boas criadeiras. No caso, se você for fazer criação, né? Se você for fazer, colocar ali para chocar. Se você for querer também tirar pintinhos para vender, você também tem que observar se a mãe dessas aves são boas criadeiras também, mansas, certo? De um tamanho bom. E também a parte do galo, né? Como é que a gente vai escolher o galo, certo? Filho também de galinhas boas com qualidade, né? Ou linhagem de postura. Esperto, né? Esperto e valente, porque um galo também ele tem que dominar também o terreiro, né? E também, pessoal, com a idade também próxima das galinhas, a idade também tem que ser um pouco parecida, tá certo? Nem gordo, nem magro e também nem que seja carnudo, né? Aí vamos aqui, como escolher. Aqui também tem a parte do galinheiro. A parte das galinhas, pessoal, é bem importante, mas a primeira que a gente tem que observar é a questão do galinheiro. Qual é o tamanho do galinheiro, né? Eu vou querer ele como? Com a parte de quê? De terminação. Ou se eu vou querer ele com um padrãozinho mais assim, sofisticado, né? Com a área de cria, recria, terminação, incubação, né? Eu posso também estar trabalhando com esse tipo de aviário, se eu tiver interesse. Aí aqui, essa parte aqui, pessoal, uma para galinha. Vamos lá, pessoal. Aqui o galinheiro, né? Como é? É uma baia para a galinha que está em postura, né? E para o galo também e com os ninhos, certo? Uma para a incubação dos ovos, né? Ou com a chocadeira ou uma área para colocar as galinhas com os ninhos, né? E uma para os pintinhos quando nascer, né? Com 30 dias, que já é a fase de cria, né? Certo? E também depois de 31 dias, entre 31 dias e 60, que é a idade de recria, que já é outro tipo de manejo, outro tipo de ração diferente que a gente tem que estar utilizando, certo? E uma também para frangos e frangas em terminação, que são essas aves também que vai gerar renda para o nosso empreendimento, certo? E a área do galpão também com 5 divisões, que eu já falei anteriormente, né? Que é a terminação, a cria, recria, incubação e a área de postura. Para quem quiser ter um sucessozinho no seu empreendimento, você tem que ter pelo menos uma área que seja parecida com esse que eu estou falando agora, tá certo? Aí aqui é um exemplo de um aviário, né? Só que é um aviário rústico, né? Que é criado, é um aviário que ele é construído num padrãozinho para criar uma galinha melhoradamente genética, né? Num sistema semi-intensivo ou então um caipira extensivo, né? Que a ração eles colocam na parte da manhã, a gente coloca a ração na parte da manhã e solta elas à parte, né? Para elas estar fortalecendo a musculatura. O segredo, pessoal, para estar trabalhando com as aves dessas aí e deixar ela com padrão caipira mesmo, mais gostosa, e tirar ela em pouco tempo e que ela consuma também menos ração, justamente você está fornecendo uma parte da ração a ela e soltando ela num piquete, né, que é uma repartiçãozinha fora do galinheiro, que ela consiga andar e achar alimentos na natureza e que ela comece a andar, a se exercitar. Isso é que vai fazer com que ela fique no padrãozinho caipira que a gente deseja,
E onde e como construir o galinheiro, né? Isso aqui também é bem importante. Como é que a gente vai arranjar o local, né? A distância das casas, isso também é bem importante a gente estar falando, né? Aí aqui, essa parte aqui dos comedouros e bebedouros, né? Bem importante também. Tem que ter cuidado, né? Com a ração. A ração não pode ficar muito perto do bebedouro, porque a água que cai na ração, né, pode fermentar, pode pegar ali uma bactéria, uma mosca, pode chegar e pôr uma larva, né, ali já pode dar um problema de coriza infecciosa ou uma coccidiose nos animais, né, que são doenças respiratórias. E na parte dos bebedouros, né, e comedouros, a gente aqui, pessoal, nessa parte que eu estou passando aqui esses comedouros, esses ninhos, desculpem. Esses ninhos aqui são feitos, né, de madeira e colocam pó de serra, mas também, se você não tiver pó de serraria na sua propriedade, você pode fazer com talo de milho, né, ou folhas mesmo, certo? Os bebedouros, né? Os bebedouros aqui você pode fazer ele de garrafa PET, né? Dá para já economizar um dinheiro. Aqui um exemplo também de bebedouro. E aqui um aviáriozinho rústico, né? Um comedouro também aqui feito com canos, né? Cano de 100, quem tiver... tudo é criatividade, pessoal. Se a gente tiver realmente criatividade, a gente consegue desenvolver uma atividade dessa, certo? Aí aqui, como eu já falei, comedouros, bebedouros e ninhos, né? E aqui, como é que a gente inicia, né? Aí o pintinho bonitinho aí nascendo aí nos ovos. Aí as fases de criação, né? Quais são as fases? Reprodução, choco ou incubação, cria dos pintos desde os nascimentos, né? Desde o nascimento até os 30 dias de idade, recria dos pintos entre 31 e 60 dias de idade, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Isso aqui, pessoal, eu repito às vezes, assim, é para justamente você estar aprendendo mais, certo? Para você realmente colocar na sua cabeça e para você não ter prejuízo. Aí aqui, né? Quantas galinhas eu coloco para um galo, né? Que é a fase de reprodução, pessoal. É uma galinha, pessoal. É um galo para 10 galinhas, certo? Eu não aconselho utilizar mais do que isso, não, porque ultrapassou isso aí. Tem criadores, né, de outras raças, de índio gigante, né, o indiano, que eles colocam só um reprodutor para 5, 6 matrizes, né? Mas no sistema caipira mesmo, um galo ele dá de conta até de 10 fêmeas, tá certo? Aí aqui a fase de choco, né, ou a fase de incubação é uma área também muito importante, que você também tem que escolher as matrizes. Você tem que escolher uma galinha boa, que seja mansa, né, que realmente ela tenha cuidado com os ovos, né, que ela ajeite bem o ninho, né, que ela consiga mexer bem os ovos, distribuí-los para devido à temperatura, certo? Aí aqui a fase de cria dos pintos, né, que são até 30 dias de idade, os principais cuidados, né, na área de cria, né, o piso deve ser coberto, né, por cama, os pintos devem ter à disposição um bebedouro e um comedouro, né, pessoal? Os bebedouros e os comedouros é um bebedouro daquele... Você pode também estar fazendo aqueles bebedouros que eu já falei no slide atrás. Mas se você comprar aqueles bebedouros, né, é um bebedouro para 80, 60 pintos. Tem que ter cuidado também de não colocar a ração próximo ao comedouro, ao bebedouro, porque se colocar pode haver mistura de ração, molhar a ração e adquirir bactérias. Então você pode ter problemas mais na frente, né? E outro cuidado que eu vou falar também os cuidados com a temperatura, né? Qual é a temperatura hoje que um pinto ele precisa, né? Para você cuidar bem dele, para ele se criar saudável, resistente, né? Você tem que ter uma temperatura em média de 0 dias até o sétimo dias, em média de 32 graus. A partir daí você vai diminuindo um pouco a temperatura, certo? Até eles começarem a criar as penas. A partir do sétimo dia, pessoal, eles já começam a criar penas, então já começam a gerar calor, certo?
eles, quando não tem penas, eles não possuem a capacidade de gerar calor. Então a gente tem que fazer o papel da galinha, né? A gente tem que procurar dar um jeito de aquecer eles. Então como é que a gente faz isso? Procurando uma lâmpada, né? Fazendo uma campânula. O que é a campânula? Para quem não entende, né? A campânula, ela é uma chapa de zinco, né? Com uma lâmpada. E ela é colocada em média de 30 centímetros. 30 centímetros assim da altura do chão. Para quê? Né? Para justamente ela repelir calor, ela bate o calor e volta para os pintos. Então isso aí já facilita no manejo e na temperatura ideal que eles precisam para crescer, né? Bonitos e saudáveis. Aí, pessoal, a fase de recria dos pintos, né? Que são de 31 a 60 dias de idade. Aí nessa fase, né, os pintos eles vão dispor também de uma área coberta dentro do galpão, onde terão 2 bebedouros, né, tipo pressão, comedouros e 2 comedouros tipo calha, né? Ou então aqueles comedouros que a gente faz mesmo. Só que tem que ter um pouco de cuidado. E conforme, pessoal, os pintos forem crescendo, a gente também, uma dica bem importante, você tem que aumentar os comedouros de acordo com que ele for crescendo, certo? Comedouro e bebedouro, porque se você deixar eles muito baixos, conforme eles vão crescendo, né? Eles vão estar derramando muita água e vão estar também derramando muita ração. Então isso aí vai sair do seu bolso, principalmente a ração. Se você não tem esses cuidados necessários, a ave já não desenvolve tão bem e você também já vai começar a ter prejuízo você já vai ter prejuízo aí na parte financeira com seus gastos de ração, certo? Aqui os cuidados, né, que a gente precisa ter. Aí depois vamos para a fase de terminação e engorda, né, que essa fase ela vai dos 61 até os 120 dias, né? Quando as aves já passam a ser frangos. É em média de 3 a 4 meses, pessoal. Isso também varia muito de raça para raça, de local para local e de alimentação também, dependendo também da ração que o criador for fornecer a eles. Aí aqui a alimentação, né? Aí os animais aí no comedouro, né? Se alimentando. Aí tem os principais ingredientes hoje que são utilizados na ração, certo? Quais são os principais ingredientes, né? O milho em grãos, o sorgo, né? O milho, o sorgo, mandioca, cuandu, leucena e os minerais. E também tem a soja que eu não coloquei aqui, né? Que a soja, ela já é um alimento que ela é riquíssima em proteínas, que também é um componente, né, muito importante na parte da proteína, né, que é do crescimento do animal. Só que essa parte aqui, essa parte que eu estou falando aqui da alimentação, é um tipo de ração alternativa que a gente cria, né, que foi desenvolvida para dar o padrão mais caipira às aves. Aí o fornecimento de ração, né, para cada uma das fases, né, a reprodução, cria, recria e terminação, certo? Cada ave ela vai comer em média de 100 na área de reprodução, de 100 a 150 gramas de ração por dia, né, dependendo também do tamanho do seu corpo, do seu peso, certo? E da linhagem. A cria, né, a cria, na parte da cria, ela vai comer em média, pessoal, de entre 0,15 a 40 gramas de ração por dia. Se a gente for fazer depois um cálculo, né, dá para chegar num número considerável de ração que esses animais vão lhe dar de gasto, né, num período de até 190 dias, 120 dias, certo? Aí na parte da recria, né, na parte da recria eles vão estar comendo em torno de 60 a 70 gramas, né, por cabeça dia. E na parte de terminação elas vão comer entre 90 gramas até 140 gramas dia por cabeça, né, durante esses dias que vão sair, né, para abate, né, até 120. Bom, pessoal, vou fazer aqui um cálculo. Então vamos aqui na parte
da parte de fornecimento de ração, né? Se na parte da cria, né? Cria, recria, né? Reprodução e terminação. Vamos aqui para a parte de um exemplo de terminação, certo? Se eu tenho 100 aves, vamos aqui citar um exemplo de 100 aves. Se eu tenho 100 aves, vamos dizer que essas aves eu não vou colocar nem 90 gramas não, vou colocar que elas comam, o consumo delas diário vai ser em média de 110 gramas de ração por dia, certo? Então se eu tenho 100 aves vezes, né, 0,110 gramas de ração por dia, então eu vou colocar por dia 11 quilos de ração, certo? Isso dividido, né, em 2 ou 3 vezes ao dia. Então se eu tenho esse consumo aí por dia, certo? Eu durante 30 dias eu posso ter um gasto significativo de 330 quilos, certo? Mas vamos aqui, se eu tenho, vamos aqui iniciar de novo para vocês entenderem melhor. Na parte de cria, se eu tenho 100 pintos, se eles vão comer em média de 0,40 gramas de ração por dia, vai dar em torno, né, de... Desculpa, pessoal, eu errei o cálculo aqui. É 0,140 gramas. Então, se eu tenho 100 aves vezes 0,04, né, dá em torno de 4 kg de ração por dia. Então, 4 kg de ração por dia vezes 30 dias vai dar em média de 120 kg de ração no primeiro mês, certo? Então, 120 kg de ração. E no segundo mês, pessoal, vamos dizer que elas vão comer em torno de 2,4 kg cada ave, né? Que é em média de 80 gramas por dia. Então, se eu tenho 100 aves vezes 0,080 gramas por dia, né? Elas vão comer em torno de 8 quilos por dia. 8 quilos vezes 30 dias, né? 240 quilos que elas vão comer no segundo mês. Então, se elas estão comendo esses 240 quilos por mês, né, mais os 120 quilos da primeira fase, né, elas já comeram 360 quilos. Então, vamos aqui para outro cálculo, né? Se eu tenho 100 aves, que é a parte de terminação engorda, né? 100 aves vezes 0,110 gramas de ração dá 11 quilos por dia vezes 30 dias, 330 quilos mais os 360, se eu não me engane, mais 360, então elas comeram 690 quilos de ração. Então, pessoal, tivemos um gasto de 690 quilos de ração. Se pegarmos 690 quilos de ração, 690 quilos de ração, se multiplicarmos por R$1,50, né, que é mais ou menos 1 quilo pelo outro, né, nós gastamos em torno de R$1.035 com ração. Então, essa ração aqui, a gente já gastou esse valor. Então isso aí é bom a gente pegar e fazer o que? Anotar, pessoal. O segredo da criação é a gente pegar e anotar o que a gente tem que colocar por dia, né, para as aves. Qual é o cuidado que a gente tem com os comedouros, os bebedouros? Será que a gente está regulando direito os comedouros? Se a gente não regular direito os comedouros, infelizmente você já vai começar a ter prejuízo, porque às vezes você pensa que a ave está comendo e ela não está comendo, ela está realmente derramando, né? Bom, pessoal, aí eu espero que tenha ficado claro para vocês nessa parte um pouco explicativa da parte do consumo de ração diário, né? E vamos passar agora para uma parte que é a parte das doenças.
essa moça bonita aqui, ela tá com um problemazinho aqui, ó, inchado, certo? Isso aqui às vezes pode ser um problema de coriza infecciosa. Aí é uma doença que ela é bem complicada, né, pra gente que vai começar, quem não tiver cuidado, pessoal, com essas bactérias, esses vírus, infelizmente você vai passar por esse tipo de problema, certo? Então, quais são as doenças hoje, né? A bronquite infecciosa, que é a que mais dá problema, né? A tristeza, né, o mal do roda, né, que é a doença de Newcastle, que a gente tem que também ter cuidado, né? É muito difícil aparecer, mas a gente é melhor prevenir do que remediar, né? Então a gente tem que comprar as vacinas, tá vacinando essas aves para evitar esses problemas, certo? Aí também tem a agumboro, né? E a buba aviário. Depois eu vou fazer até um vídeo explicando qual é os sintomas, né, de cada doença dessa e como é que ela se manifesta no animal. E também, pessoal, tem essa parte dos parasitas internos e externos, né, que são as aranhas, as baratas, as pichilingas, né, as pulgas, que o pessoal sempre tem problemas nessa parte de piolhos, né, na parte dos animais, principalmente das aves. E os cuidados também, tem até uns remédios caseiros também que a gente pode estar passando depois para vocês, para ensinar como é que se livra um pouco ou então diminui esse tipo de praga, né? Aí, pessoal, vamos aqui para a produção dos ovos, né? Os ovos para comer, para vender, como é que eu posso colher, qual é a forma correta, né? O horário. Isso aqui é bem importante, a gente também tem que estar observando. O cuidado, né, com os ovos para quem vai fazer incubação. Aqui é um exemplo, né, de granja, né, de produção de ovos, né? Aqui é uma escala bem grande durante o dia, né? Que provavelmente deve ter em torno de umas 5.000 ou 10.000 galinhas em cada repartição dessa. Isso aqui é um exemplo de uma empresa, né, que trabalha realmente com um custo bem grande, né, e também um lucro bem vantajoso, porque aí eles sabem o que essas galinhas precisam comer por dia e eles sabem também a estimativa de ovos que eles vão ter. Então, aí é uma atividade que gera bastante renda. Pessoal, tudo que você for fazer hoje, você colocando na ponta da caneta e você tendo onde vendas, se tiver comércio, você tem sucesso. Agora você realmente tem que entender, tem que fazer a coisa dar certo, tem que ter manejo, né? Tudo é manejo. Aí vamos aqui, pessoal, para a parte... Bom, pessoal, aqui é na parte de incubação dos ovos. Aqui é exemplo, né, de um dia. O embrião, né, com um dia, se ele estiver vivo, ele fica essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui que eu tô com o mouse, não sei se dá pra enxergar, uma partezinha bem amarelinha, pequenininha aqui, ó. Bem redondinha. E quando o embrião morre com um dia, ele já fica, esse amarelo, ele fica um pouco desuniforme, né? Ele já fica se espalhando, certo? Isso aqui é quando ele já tá morto, né? Aqui vamos para outro exemplo. Com 3 dias, né? Ele se espalha e ele fica também já dá para ver a bolsa de ar, né? A bolsa de ar ela fica nessa parte aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Aí aqui já no terceiro dia, né? O exemplo também do ovo morto, ele fica totalmente amarelo e sem espaço, né? Para a bolsa de ar. E aqui com 5 dias, pessoal, a gente já começa a ver as raias de sangue. Aqui, ó, na parte da gema, né? A gente já começa a ver as raias de sangue. Aí aqui já o embrião começa a se formar. E aqui, pessoal, já nessa parte aqui já é o embrião formado, ó. Aqui já é o coraçãozinho dele que já tá começando a bater, ó. Aí ele aqui já começa a formação. Aí aqui as raias de sangue, né, descendo aqui para um lado, para o outro.
Essa parte aqui já é as raias de sangue, já é o embrião desenvolvendo dentro do ovo, tá certo? Aí aqui também é feito a ovoscopia, né? Como é que a gente faz a ovoscopia hoje, pessoal? A ovoscopia ela é um processo de olhar o ovo por dentro, né? Usando para isto uma luz forte, né? Que eu faço com a lanterninha do celular. O povo na zona rural antigamente fazia com a lanterna, né? Com a lanterna, com uma lamparina, né? E hoje é na tecnologia, né? E também tem o ovoscópio, que ele é feito com uma lâmpada, né? Um cano que cabe também o ovo, né? O ovo ele tem em média de 6 centímetros, se não me engano, a espessura dele. Aí então, qual é o objetivo desse exame, né, que a gente faz, né? Separar os ovos que realmente eles não estão fecundados, né? Ver se tem algum problema com rachaduras, certo? Se o ovo também não tem duas gemas. Isso também identificar se também já tem algum ovo com processo de embriogênese, né? Porque se o ovo já tiver fecundado, já tiver entrado no processo de fecundação, né? E se passa por um momento de frieza, né? Aí infelizmente esse embrião ele não vai sobreviver. Aí já é melhor descartar. Se a temperatura, pessoal, passar de 35 graus no ovo, né? Por isso que é interessante a gente pegar e já coletar esse ovo mais cedo, né? Nas primeiras horas da manhã. E já colocar em um ambiente com a temperatura abaixo de 30 graus. Porque se você colocar em a temperatura esses ovos a partir de 35 graus, 34 graus, ele já começa a entrar no processo de embriogênese. Então, quando chega no período da noite, né? Aí já os animais, o ovo, né, o embrião já morre. E aqui a parte de incubação, né, nós temos que observar quais as vantagens e as desvantagens de usar, né, a chocadeira, né, ou a galinha. Então a gente tem que realmente ver se compensa, né, no gasto de energia, a quantidade de pintos que eu vou estar produzindo, o número de ovos que eu vou estar colhendo por dia. Isso aqui é bem interessante, né? O uso da chocadeira é importante para aumentar a produção, mas cada caso é um caso, né? Cada produtor deve pensar um pouco antes de usar a chocadeira nesse sistema. E as dicas, né? Aí prevenção e combate às principais doenças, né? Que é a bronquite, a tristeza do mal de roda, doença de Newcastle, gumboro e bulbo parasitas internas. Essa aqui, pessoal, é as doenças que sempre a gente enfrenta, certo? Essas doencinhas aí que infelizmente estão aí de vez em quando pegando a gente de surpresa. Então, pessoal, eu vou estar encerrando esse vídeo agora e vou estar aqui só explicando um pouco para vocês, certo? Do que a gente está passando aqui nesse momento, viu? Tá certo? Então era isso, obrigado e até outro vídeo.